Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Vamos pensar sobre princípios para a edificação da igreja. 1 Coríntios 3, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento foi dado por Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nós precisamos, irmãos, sob a graça de Deus, ter uma visão mais ampla do que a igreja. A igreja não é um construto social, a igreja não é um engenho humano, a igreja não é projeto de famílias, de indivíduos. A igreja nasceu, de fato, desde a eternidade, no coração do eterno Deus. E na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho para cumprir um propósito redentivo. A igreja é uma comunidade de pessoas que em algum momento foi alcançada pela maravilhosa graça e recebeu os benefícios do precioso sangue de Jesus Cristo. Nós somos a comunidade dos remidos, a embaixada do reino, a congregação dos santos do Senhor. No entanto, o fato objetivo é que, por variadas razões, ao que tudo indica, boa parte das pessoas que frequentam as igrejas, elas têm uma visão superficial, caricata, ou até distorcida do que é a igreja. A igreja é maior do que você pensa. Nós não somos aqui, por exemplo, algumas dezenas de pessoas. Nós fazemos parte de uma miríade incontável de remidos de todas as nações do mundo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o Evangelho, a causa do Evangelho vai triunfar. É uma bênção saber que de todas as tribos, povos, línguas e nações, o Cordeiro de Deus comprou pessoas. E haverá um dia, uma hora e um momento, em que estaremos para sempre na presença do nosso Deus e Salvador, dando glórias pela sua perfeita obra em nosso favor. Quando a gente entende a obra da redenção numa perspectiva mais ampla, nossas afeições por Cristo aumentam, porque Ele nos amou apesar de nós. Não há mérito. Deus escolheu nos amar e não há uma razão humana para isso. Quando você ama uma pessoa, você tem motivos para amá-la. Deus não encontrou motivos para nos amar. Deus simplesmente escolheu nos amar quando éramos inimigos, refratários, rebeldes. Ele escolheu nos amar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, a compreensão do Evangelho implica em maior afeição por Cristo e, consequentemente, pela igreja de Cristo. É impossível amar a Deus sem amar o seu povo. Todo esse movimento, por vezes chamado de desigrejado, é um movimento complexo, em alguma medida, e que revela muito os problemas em todos os processos de evangelização. Esse alargamento da porta estreita, muita gente foi colocada para dentro sem ter passado efetivamente por uma experiência do novo nascimento. Então existem os desviados da igreja, que é um fenômeno também, pessoas que por alguma razão se afastam da fé. Basta observar a parábola da boa semente, Marcos 4. Mas também existem aqueles que são desviados do mundo, pertencem ao mundo, passam uma temporada na igreja e voltam para o mundo, porque na verdade não passaram por uma experiência de novo nascimento. E então muitas pessoas têm uma visão caricata da igreja e não dão sinais de amor e devoção ao povo de Deus. Nós precisamos aprender a amar a igreja. E permita-me dar a vocês um testemunho. Eu nasci numa ambiência cristã, de forte influência cristã, meus pais, meus avós. Eu lembro de uma reunião familiar, uma reunião dessas muito comuns no final de ano, parentes vindo de outros estados. Em algum momento um tio meu fez duras críticas à igreja, injustas, é preciso dizer. Eu lembro de minha mãe pegar a mim e ao meu irmão, levar para um canto e dizer assim: olha, não deem ouvidos ao que seu tio acabou de dizer. Ele está ressentido, e o que ele disse é improcedente. A igreja é a noiva de Cristo. Ele a comprou com seu precioso sangue. Um sinal de um homem santo é amar o seu povo, amar a igreja de Jesus. Eu aprendi a amar a igreja com a minha mãe. Então é muito bom quando a gente tem uma visão adequada da igreja e quando a gente cultiva isso nas crianças.
A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala sobre a igreja e sobre os líderes da igreja perto das crianças. Se os nossos filhos não perceberem amor em nós por Cristo e pelo seu povo, dificilmente eles também terão a sua fé nutrida. As crianças aprendem pelo que elas veem, ouvem e veem em nós. Então todo cuidado é muito pouco. Não obstante, Cristo ter amado a igreja, ter se dado por ela, conforme diz Paulo aos Efésios capítulo 5, embora tenhamos esse dever sagrado, esse privilégio de amar a igreja, e é por amor à igreja que nós devemos olhar a realidade sem falseamento. A igreja tem os seus problemas, a igreja é uma comunidade de pecadores. Paulo disse que dos pecadores ele era o principal. Agostinho trabalhava com a ideia de uma igreja mista. Até a volta de Cristo a igreja será composta de joio e trigo, e Cristo disse que não é da nossa competência dividir isso agora. No grande dia ele vai separar o joio do trigo. Até lá a convivência é trigo e joio. Então há problemas na igreja e nós ainda não estamos completos. O Senhor ainda vai glorificar, completar a obra que começou em nós. Então tem fraquezas e limitações. O ponto é que quando a igreja ela é enfraquecida, e eu apontei ontem algumas razões, uma delas, o ministério pastoral é diluído, a pregação entra em declínio, esses problemas ficam mais evidentes e a igreja passa por um período árido, trevoso, difícil. E eu queria mostrar para vocês, antes de tratar os princípios para uma igreja saudável, para a edificação de uma igreja saudável, eu queria mostrar o que eu gosto de chamar, eu não vou dizer que eu gosto de chamar, mas o que eu tenho chamado de retrato sombrio de uma igreja. E qual é esse retrato? Um mosaico. Teologicamente confusa, moralmente fraca, socialmente inoperante e espiritualmente decadente. É um quadro sombrio. Vejam, por que teologicamente confusa? Digo aos irmãos com toda a segurança, esta geração é a geração mais empobrecida teologicamente, mais limitada biblicamente, desde a chegada do protestantismo aqui no século XIX. A despeito de todas as oportunidades que nós temos, é uma geração que não conhece com profundidade as Escrituras. É evidente que há exceções, é evidente que há muitos crentes que amam o Senhor, que buscam conhecer sua palavra, que devotam tempo para a leitura, para ampliar o entendimento sobre as doutrinas do Evangelho. Mas, a grosso modo, em linhas gerais, é um tempo de muita confusão doutrinária. Para os irmãos terem uma ideia, alguns anos atrás, mas para ser específico, em 2008, eu fui pregar numa conferência para uns 800 jovens, e o tema era o que é ser cristão. Era no mês de outubro, e eu pensei em falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante, começando pelo somente a Escritura. Falei com os pastores presentes, falei, olha, eu vou fazer aqui um teste. Avisei e disse assim para os irmãos que lá estavam, jovens e adolescentes. Eu gostaria de oferecer, eu tinha acabado de voltar de uma viagem aos Estados Unidos, eu queria oferecer para vocês esse iPad, para qualquer pessoa que possa vir aqui à frente e recitar de memória os 10 mandamentos, conforme está em Êxodo 20. Está aqui, é para o primeiro que chegar aqui à frente e recitar. Eram 800, nenhum deles era capaz de recitar de memória os 10 mandamentos. Na igreja antiga, na igreja primeva, ninguém era batizado se não soubesse de memória os 10 mandamentos, o Pai Nosso e o Credo Apostólico. Nós vivemos uma geração absurdamente ignorante em relação às doutrinas mais básicas da fé. Isso é sombrio. Eu poderia falar sobre as fraquezas morais da igreja, não preciso chover no molhado, as evidências estão aí, um escândalo atrás do outro. Falei em alguma medida sobre isso hoje de manhã. Socialmente inoperante, no sentido de que a igreja ela tem sim uma missão que Jesus usou como um símbolo de luz do mundo e sal da terra. A igreja não pode confundir o seu papel com o papel do Estado, mas é dever da igreja socorrer o necessitado. A Bíblia fala, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Eu sei que há muitas igrejas envolvidas em várias atividades de socorro e misericórdia, mas nós poderíamos fazer muito mais. Mas existe uma espécie de zona de conforto e uma inatividade. Há uma diferença entre disponibilidade e potencial financeiro. A igreja evangélica tem recursos, mas parte desses recursos
são gastos em frivolidades, numa cultura de consumo, quando nós poderíamos fazer muito mais em favor do reino. É uma igreja que, em alguma medida, pode ser censurada por sua inoperância social e, em alguma medida, também por sua decadência espiritual. O saudoso pastor Exaltino Gomes, pregando lá em nossa igreja, Betel de Mesquita, em 2013 ou 14, numa conferência que realizamos para os pastores daquela região, ele disse uma coisa interessante, leio para os irmãos: um povo rendido ao pecado nunca é realmente forte. O pecado traz o DNA de morte. Uma nação que se corrompe internamente torna-se fraca externamente. Uma nação, antes de cair diante dos inimigos, cai primeiro diante de si mesma, pela degradação moral e espiritual e corrupção dos seus valores. E a igreja, ela é a consciência moral da nação. Ela tem essa voz profética, no sentido bíblico da palavra profético, no sentido dela ser o arauto do reino, a embaixada do reino, para anunciar ao mundo a lei moral de Deus e, consequentemente, anunciar o evangelho, o único meio pelo qual somos salvos. Portanto, temos esse grande desafio, esse mosaico está aí. A pergunta é: como revitalizar uma igreja? Ou como trabalhar princípios que promovam a edificação de uma igreja viva, saudável, missional? Eu queria, a atenção de vocês para apresentar alguns princípios. E antes de apresentá-los, é preciso dizer que princípios são supraculturais e atemporais. Mês passado eu estava na Austrália e falei sobre esse mesmo assunto num contexto lá na Oceania, do outro lado do mundo, na Austrália. O que é um princípio atemporal e supracultural? Serve para qualquer época da história e para qualquer cultura. Nós podemos falar sobre esses princípios entre os ribeirinhos da Amazônia, podemos falar na sociedade americana, entre os australianos, na Europa, em qualquer lugar. Princípios bíblicos são atemporais e supraculturais. E quais são esses princípios que eu queria apresentar aos irmãos aqui? Nem todos são pastores, mas todos são crentes em Jesus, e todos podem ter uma visão mais ampla sobre as qualificações e os princípios para uma igreja saudável. Vejamos. Primeiro, apresente a identidade e estabeleça a missão. Igreja sem identidade é um barco sem leme, conduzido pelos ventos do modismo em direção ao naufrágio. Parte dos nossos problemas é porque a igreja evangélica, ela foi ludibriada, envolvida em vários movimentos, e ela quer agir, ela quer fazer alguma coisa, mas quando você não sabe quem você é, você vai se perder nos labirintos, nos variados labirintos que se insinuam constantemente. E a pergunta que a gente deve fazer, enquanto igreja, é a seguinte, uma pergunta essencial: quais são os propósitos pelos quais a igreja existe? Quais são os propósitos? Qual é a missão da igreja? Quando você sabe quem é a igreja, e eu citei hoje pela manhã aqui a Confissão de New Hampshire, Benjamin Kitt, nosso primeiro grande teólogo batista do século XVII. Igreja batista é uma congregação de pessoas alcançadas pelo evangelho, batizadas sob profissão em nome do Deus Trino, que vive pactuada numa relação fraterna e que tem diante de si a missão de levar adiante a tocha do evangelho. Isso é uma igreja por natureza, governada por oficiais, presbíteros e diáconos, pastores e líderes. Pois bem, tendo isso em mente, quais são os propósitos dessa igreja? E, via de regra, são 3 os propósitos pelos quais a igreja existe. Mas veja aqui, um princípio geral. Precisamos saber quem somos para saber o que fazer. Nossa identidade tem relação com a nossa missão. Há uma unidade orgânica de identidade e missão. Isso vale para várias esferas da vida, inclusive e sobretudo no que tange a igreja. O pastor batista John Piper, numa obra chamada A Supremacia das Missões, ele fala desses 3 propósitos. É interessante a fala dele: adoração, treinamento e proclamação. Vejam, nós fomos criados na ambiência de uma igreja batista. Eu sou batista de 4ª geração. Cresci num ambiente em que a gente sempre ouviu falar obra de Deus, missões, missões, missões. Se você perguntar para um batista médio, criado no ambiente de uma igreja batista convencional, qual é o principal propósito da igreja, ele vai dizer sem pestanejar: fazer missões. E eu posso dizer aos irmãos sem medo de errar: não é fazer missões.
O propósito central pelo qual a igreja existe é a adoração. Nós somos o povo chamado para adorar o Deus Trino. Essa é a missão eterna da igreja, perene. Todos os homens são adoradores, mesmo aqueles que dizem não ter fé. Ateus são adoradores. Basta estudar, por exemplo, a história da Rússia. Só uma digressão aqui, mas vamos lá. Então vejam, todo homem é um adorador. O ponto é que os homens sem Cristo, eles adoram a criatura quando deveriam adorar o Criador. Mas ninguém vive sem adoração. Todos têm algum objeto de adoração. O cristão é alguém que adorava falsos deuses e foi trazido para a luz, como Paulo diz aos Tessalonicenses: vos converterdes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, deixando os ídolos. Então nós somos o povo da adoração. E adorar a Deus é mais do que cantar. Adorar a Deus é reconhecer quem Ele é, sua beleza, sua glória, sua majestade, viver devotado a Ele. Fomos criados por Ele e para Ele. Tendo em vista isso, por que é que nós fazemos missões? Para que mais pessoas passem a adorar o Deus vivo e verdadeiro. As missões existem por causa da adoração a Deus. A adoração é o combustível das missões. Quanto mais a igreja é pujante na sua adoração, na sua consciência de quem Deus é, mais engajada ela vai estar no desafio de levar mais pessoas a adorarem a Deus, a deixar os ídolos para adorar o Senhor. E quando as pessoas se convertem pela obra do Espírito, é o Espírito quem dá um novo coração, aí você entra para a terceira missão, que é o trabalho de treinamento catequético. Então a igreja tem 3 propósitos. Um é eterno, em relação a Deus, é adorá-lo. Em relação ao mundo, é proclamar o Evangelho. Em relação à igreja, é nutrir a fé dos fiéis na palavra, para que esses fiéis cresçam espiritualmente e continuem levando adiante tanto a missão de levar o Evangelho ao mundo, quanto a missão de adorar a Deus aqui e na eternidade. Esses são os 3 propósitos pelos quais a igreja existe. E tudo isso está, em alguma medida, resumido na carta de Pedro, na primeira carta, quando ele diz assim, vejam, identidade e missão aqui: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está trabalhando a nossa identidade, quem nós somos. Ele fala de raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade, pela graça de Deus. E o propósito é levar adiante as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja precisa pensar, refletir sobre a sua identidade e sobre os seus propósitos. Esses 3 propósitos, adoração, missão e treinamento, a instrução dos fiéis, eles se desdobram em propósitos subsidiários, mas os 3 principais propósitos são esses, são pivotais, são bem centrais. Dito isto, vamos ao segundo princípio, uma recomendação: faça da igreja um lar cheio de vida e acolhimento. A igreja precisa ser uma comunidade acolhedora. Isso aqui é muito importante. Vejam, eu estou envolvido nesse trabalho já há alguns anos. Tenho dado aula de teologia sistemática, história da igreja, aprecio literatura. Tenho um apreço por boa teologia, pelo magistério da palavra. Tudo isso é importante, eu vou falar mais sobre isso adiante. Mas qual é o risco que uma igreja corre? É separar o que Deus uniu. É enfatizar uma coisa em detrimento da outra. Especialmente nas igrejas vinculadas à tradição protestante, há um apelo e uma ênfase muito grande ao ensino, ao magistério, à pregação. Isso é bom, mas qual o perigo? Quando você dá uma ênfase a isso, esquece o aspecto horizontal da fé, o aspecto relacional da fé, a igreja se torna apenas um ponto de pregação. Você vem para obter conhecimento, para receber informação. Isso é importante, mas não é suficiente. Porque a vida cristã, ela tem essa dimensão, digamos, vertical, conhecer mais sobre Deus e sua vontade. Isso envolve doutrina, exposição bíblica, etc. Mas há um aspecto horizontal, relacional. A igreja é uma comunidade de pessoas. Nós precisamos amar umas às outras,
conhecer umas às outras, servir, os mandamentos de mutualidade, que estão expostos nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Agora vejam, qual é a questão? Há uma tentação de fazer da igreja apenas um ponto de pregação, onde você se encontra uma vez por semana, tchau e bênção, sem fomentar, sem cultivar relacionamento. Igreja é uma comunidade, é relacionamento. O indivíduo pode ser afeiçoado ou conectado a qualquer religião do mundo, dentro da sua casa, sem dar um bom dia a ninguém. Mas a fé cristã, ela tem uma dimensão comunitária que não pode ser ignorada. Você não pode ser cristão à parte da igreja. Isso é tão forte, quando você vai ler a literatura patrística, homens como Atanásio, Cipriano, eles tinham uma argumentação muito forte. Ninguém tem a Deus como pai, se não tem a igreja como mãe. A prova de que Deus é seu pai, é que a comunidade cristã é a sua casa espiritual, é o seu lar espiritual. É impossível amar a Deus sem amar o seu povo. Para que isso seja fomentado, a igreja tem que ser uma cultura, fomentar uma cultura de acolhimento. O homem é um sócio ser. Esse princípio de alteridade, de abertura para o outro, de receber. Eu tenho dito lá no Jardim Botânico, e Deus tem nos abençoado muito nesse aspecto também. A máxima é a seguinte: a igreja tem que ser uma escola que ensina e uma mãe que acolhe. Tem que ser um local de instrução profunda, densa, substancial, e ao mesmo tempo um lugar onde você se sente acolhido, amado, um lugar onde você é seu lar espiritual. Isso precisa ser trabalhado, porque nós somos criados para relacionamento, para comunhão. Deixa eu mostrar para vocês o que eu chamo de metáfora da carência existencial. Deixa eu ver se o próximo slide está aí. Vocês já assistiram esse filme, O Náufrago, com Tom Hanks? É um filme antigo, então não é spoiler, vocês já conhecem o filme. O que acontece nesse filme? Que é uma sacada muito inteligente. Esse personagem, representado pelo Tom Hanks, sofre um acidente aéreo, ele vai parar numa ilha, e com os destroços que as ondas levam para a ilha, onde ele vai ficar isolado por alguns anos, ele consegue sobreviver ali. E então ele junta os destroços e vai tentando sobreviver, só que ele está sozinho, e o homem não foi projetado para viver sozinho. Nós somos criados por Deus, e Deus é trino. Deus sempre viveu na comunhão das três pessoas, Pai, Filho e Espírito, o amor, o amado e o amante, um buscando a alegria e o bem do outro. Deus nunca viveu sozinho. Deus é um ser que subsiste em três pessoas, e Deus nos criou à sua imagem. Por isso o homem não consegue viver sozinho, nós somos criados para comunhão. E esse filme capta bem isso, porque ele está isolado numa ilha, não tem ninguém. Então o que é que ele faz? Ele pega uma bola, que no filme é uma bola que está fazendo a propaganda de uma marca. Ele batiza a bola, seu Wilson. Ele faz um corte no próprio braço, simula os olhos, nariz, boca. Como ele não gostava de careca, ele coloca uns gravetos assim na bola, os cabelos espetados de Black Power. E ele começa a conversar para manter a sua sanidade. Isso é tão profundo que quando ele consegue fazer uma jangada para ir embora, para escapar daquela ilha, em algum momento tem uma tempestade, e o seu Wilson se solta da jangada, está distante, ele quer buscar, mas não consegue. Ele começa a chorar copiosamente, pedindo perdão ao seu Wilson. E o filme está mostrando para nós, de forma muito interessante, um aspecto da teologia. Nós somos criados por Deus, a imagem de Deus, e o homem é um ser relacional. Vejam, qual é o ponto aqui? A queda, a doutrina do pecado, ela rompeu as relações. Via de regra, o homem tem 4 dimensões relacionais: com Deus, consigo, com o próximo e com a criação. Ao pecar contra Deus, o homem gerou um problema espiritual. O homem foi separado da fonte de vida e de toda beleza. O pecado gerou, portanto, a ruptura. Todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. A partir disso, foi gerado um problema psicológico. O homem não está em paz consigo mesmo. O problema do homem não está fora, o problema do homem está dentro de si. Gerou um problema sociológico. O homem que deveria amar o seu próximo passa a ser um inimigo. Observe que quando Adão foi confrontado pelo Senhor, ele diz: olha, a mulher que tu me deste. Já gerou um problema na relação interpessoal. Naquele momento só havia ele
Adão e ela, Eva. E um problema ecológico, por quê? O homem passou a ser o detrator da criação. A criação é o teatro da glória de Deus. Nós estamos chegando no Natal, e é interessante porque as homilias da igreja, as pregações, tanto ensino rico que a gente poderia lançar mão para ampliar uma visão mais superlativa da fé cristã, por vezes deixada de lado. Então, qual é o princípio? Deus é invisível, Deus é espírito invisível. E o Deus invisível vestiu-se da criação para revelar quem Ele é. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, num país como o nosso, com essa grande e notável biodiversidade, nas cataratas do Iguaçu, a Amazônia, as dunas no Nordeste, o Cerrado brasileiro, os Pampas no Sul, o Brasil é riquíssimo e mostra tudo o quê? Essa diversidade, o mundo inteiro, os Andes aqui pertinho, o mundo todo revela a glória de Deus, beleza de Deus. E o homem deveria ser o regente disso tudo, o mordomo disso tudo, mas o homem, desde a queda, se tornou detrator da criação. Quando nós fomos alcançados pelo Evangelho, essa cura já aconteceu. Ela é uma cura real, mas ainda não definitiva. Na linguagem de Francis Schaeffer, é uma cura substancial, mas não definitiva. Você já tem comunhão com Deus. Nós já temos em Cristo, mas ainda pecamos. E às vezes a gente distancia do Senhor. Nós temos um bom relacionamento com o próximo, mas de vez em quando tem umas tretas. Ou não? Nós deveríamos cuidar bem da criação, mas de vez em quando a gente contribui, ainda que inadvertidamente, para a degradação da criação. Nós temos paz com nós mesmos, mas de vez em quando a gente entra em umas crises assim. Porque essas dimensões que eu estou apontando para os irmãos revelam a doutrina mais empiricamente comprovada, que é a doutrina da queda. Pascal falava sobre isso, a doutrina bíblica mais comprovadamente exposta é a doutrina do pecado. Então vejam, nós precisamos, portanto, fazer da igreja um lar de acolhimento, gente, um lugar onde as pessoas se sentem amadas, sem falseamento. Quando eu entro numa igreja, o cara mais diz assim: olha, sorria, Jesus te ama, manda essa tristeza embora. Você não pode ser você. Se o Espírito Santo é Deus Consolador, a igreja tem que ser um espaço para o choro também. Há muito falseamento, há muito verniz de piedade em coisa falsa. A igreja tem que ser um lugar de alegria, mas tem que ser um lugar também onde as pessoas podem expressar. Tem dia que você não está bem, tem dia que você tem que chorar, tem dia que você fala assim: não estou bem. E a igreja tem que respeitar o luto, respeitar o sofrimento. Essa teologia da prosperidade e os seus filhotes, né, malignos, perturbou a igreja na sua espiritualidade. As pessoas não podem ser elas mesmas, falseando, confundindo fé com prepotência, falseando a realidade. Não, deixa isso de lado, isso é assim mesmo, tal. Não funciona assim, não é assim. E a igreja tem que ser esse lugar onde as pessoas podem ser acolhidas. Todos nós temos um histórico, gente. Nódoas morais, problemas, conflitos, problemas em casa, pais difíceis, mães difíceis, filhos complicados. Mas sabe o que é interessante em tudo isso? A graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. E somos todos dependentes do Senhor, não é mérito nosso, é a bondade de Deus. E Ele começou e vai completar a boa obra em nós. A igreja tem que entender isso. E as pessoas se sentem amadas, porque lá fora é cada um por si e Deus por todos. E aqui a gente tem que nutrir. Todo mundo sabe de memória João 3,16, não é verdade? É a sinopse, a Bíblia em miniatura, dizia Lutero. Mas o que está escrito em 1 João 3,16? Você também tem que guardar esse verso. Assim como Ele deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amor fraternal, amor abnegado. Vou falar sobre isso amanhã, se o bom Deus permitir. Deixa eu contar uma história para vocês, para a gente poder avançar para um outro princípio. Eu desci, isso em 2002, eu estava indo para o Jardim Botânico, eu estava no metrô de Botafogo, e do metrô de Botafogo, na São Clemente, até a nossa igreja, é exatamente 3,7 km, linha reta, Rua São Clemente, Largo dos Leões, Humaitá, Jardim Botânico. E eu estava caminhando para lá, e quando eu estava descendo o Humaitá, encontrei o Jorge. O Jorge, um pintor, trabalhava no jornal o Globo à época. Eu havia contratado ele para pintar um quadro da Enseada de Botafogo. Eu moro ali, aprecio demais aquela vista, Pão de Açúcar. Eu contratei o Jorge, falei: Jorge, eu queria que você pinte um quadro. Eu vi uma paisagem, ele era pintor, e ele fez o quadro, mas há muito tempo eu não via. Naquela época não havia, 2002, né?
Esses contatos não eram tão rápidos como hoje, a gente tem o WhatsApp e outras coisas, as ferramentas. E quando eu ouvi, eu falei, olha, que bom te ver. Aí comecei a perguntar para ele como é que estava a família, como é que estavam os filhos e tal. E começamos a conversar, começamos a falar de arte, de pintura, etc. Aí o tempo passou, eu falei, olha, Jorge, eu tenho que ir, que eu tenho um compromisso no Jardim Botânico, ainda vou para o seminário. E aí, involuntariamente, eu dei um abraço nele. Falei, bom te ver. Ele olhou para mim e disse assim, escorreu uma lágrima nele, ele disse assim para mim, eu não tenho memórias da última vez que eu recebi um abraço. E esse é o cenário que a gente está vendo aí fora. Pessoas mal amadas, rejeitadas, inclusive dentro das suas próprias casas. E quando a igreja se torna um lugar de acolhimento, um lar fraterno, onde você é amado, não pelo que você tem, pelo que você faz, mas pelo que você é, a igreja faz a diferença. O William Moore, recentemente uma obra publicada pela Junta de Missões Nacionais, ele disse assim, na maioria das igrejas os convertidos são simplesmente adicionados ao hall de membros e abandonados a cuidar espiritualmente de si mesmos. É doloroso afirmar, mas o fato é que existem muitos órfãos e poucos pais espirituais em nossas igrejas. Então eu recomendo aos irmãos, já estão no caminho, ampliem essa atividade, ampliem esse ministério de acolhimento. O Salmo 68 diz assim, Deus faz que o solitário more em família. Eu gosto demais desse texto. Vamos ler juntos? Deus faz que o solitário more em família. A igreja tem que ser o nosso lar espiritual. Um lugar de se sentir bem. E quando as crianças crescem nesse ambiente, olha, pode vir toda a conspiração, toda a hostilidade, toda a oposição do mundo, as crianças vão crescer aprendendo a amar a igreja. Eu aprendi a amar a igreja com a minha mãe lá atrás. Outro princípio, reforme o culto à luz da palavra de Deus. Para ter igreja saudável, tem que ter culto bíblico. Eu disse hoje pela manhã que nós todos reconhecemos que é idolatria adorar falsos deuses. Mas o que pouca gente reconhece é que também é idolatria adorar falsos deuses. Ou isto é, também é idolatria adorar o verdadeiro Deus de uma maneira falsa. Não somos nós que imprimimos os nossos gostos. A gente não faz o culto da nossa maneira, da nossa cabeça. A liturgia, o serviço, o culto público, ele tem uma tradição. Ele tem um amparo bíblico teológico. E a gente precisa pensar o culto cristão. O que está acontecendo hoje é um fenômeno cultural que em alguma medida também infiltrou-se na igreja e perturbou a liturgia. A gente vive numa era de informalidades, de muitos gracejos, de falta de transcendência, de solenidade. O culto tem a sua dimensão imanente, relacional. Estamos aqui conversando, vendo um ao outro, mas o culto é uma audiência com Deus vivo. Tem que ter um aspecto de solenidade, transcendência. Como é que funciona hoje? Não há preparo prévio para o culto. Hoje é sábado, correto, pastor Ivan? Amanhã é domingo. Você sabe como é que a igreja antiga trabalhava? No sábado, o culto começava, a preparação para o culto começava no sábado. No sábado. Os pais separavam a roupa dos filhos, passavam as suas roupas, tinha um culto doméstico, dormir cedo, para a mente, o coração, o corpo estar bem para o culto ao Senhor. Acordava cedo, sem atropelos, chegava na igreja, culto público de adoração. O que acontece hoje? Ninguém dorme no sábado, dorme na madrugada, de domingo. Não se organizam, sábado, domingo de manhã, corre dentro de casa. Cadê meu sapato? Cadê não sei o quê? Passa ferro, xinga para cá e reclama, não sei o quê. Entra no carro correndo e vem, despeja aqui. Vamos cantar. O que mais cantar? Perdidos, completamente perdidos. Estou falando alguma coisa de outro mundo, gente? Não, né? Ok. Perdidos. Agitados. Aí o pastor está pregando, a mente está, será que eu desliguei o ferro elétrico? Caramba, eu deixei o fogo aceso. E a chave? E o carro? Não, o corpo está presente, mas o coração já está distante há muito tempo. Você está me entendendo? Reformar o culto implica em repensar o culto. Isso passa, observem aqui os homens, isso passa por cada homem chamar para si a responsabilidade de ser o pastor na sua casa. Ser homem não é ficar batendo na mesa, aqui quem manda sou eu.
A autoridade é uma responsabilidade para pastorear o lar. É você que tem que promover o culto doméstico. É você que tem que liderar a sua família para chegar na igreja adequadamente. É você que tem que chegar pontualmente. É você que tem que chamar a sua esposa para orar, para ler as escrituras. É você que tem que discipular os seus filhos. É você que tem que ensiná-los como se comporta na igreja, como se ouve um sermão, como se canta, a sua postura, tudo isso. Adoração não é cantar apenas. A maneira como você sai de casa é ou não um ato de adoração. A maneira como você entra aqui, como senta, como ouve o sermão, tudo isso é ou não um ato de adoração. Então, repensar o culto é fundamental. Está uma bagunça, gente. Desculpa a expressão, está uma bagunça. Olha, 1967, Brodus Halley, lá no Seminário do Sul, fez uma observação, final da década de 60, que parece que ele estava escrevendo hoje. Vejam, a igreja nasceu como um fato na Palestina, veio para a Grécia e tornou-se uma ideia, foi para Roma e tornou-se uma instituição, foi para os Estados Unidos e tornou-se um empreendimento, veio para o Brasil e tornou-se um evento. É um evento. É um evento. Falta repensar a questão do culto. E nós temos um princípio aqui. Qual o princípio que eu tenho dito lá na igreja? Nem show, nem funeral. Tem que ter reverência e alegria. As duas coisas andam juntas. Alegria, mas ao mesmo tempo solenidade, reverência. Nem show, nem funeral. O culto é uma audiência com Deus vivo. Nós estamos investindo nisso. Lançamos 2 livros. O primeiro chama-se Culto Público, do Jonathan Cruse, Landry Cruse. E mais recentemente, Adoração Cristocêntrica, do Brian Chappell. Por quê? Inclusive a conferência do ano que vem vai ser sobre culto público. Se tem uma coisa que precisa ser repensada urgentemente é o culto. Porque está uma bagunça. De um lado você tem aquelas igrejas tradicionalistas que sugerem que o culto tem que ser um velório. Falta vida, falta alegria, falta excelência no que faz. Músicas mal tocadas, mal executadas, gente bocejando, um negócio desprezível, no sentido de que não demonstra excelência. É um contrassenso ao evangelho, ou depõe contra o evangelho. Por outro lado, algumas igrejas que você entra, não, isso aqui é o quê? Uma casa de festa? Os pastores com aquela postura de coach, né? Fala, galera! Galera? Aqui tem galera maribondo. Uma certa informalidade. Vamos para os púlpitos com calça rasgada. Informal, importante estar perto do povo. Sabe? O pastorado é uma instituição. O pastorado é uma instituição. A maneira como o pastor se veste, como ele dirige o culto, como ele se comunica, como ele lê as escrituras, a maneira como... E tudo isso faz diferença. E a caricatura que essa nova geração de igrejas está gerando é terrível, porque passa a ideia de que é zoneado mesmo, é bagunçado mesmo. Deixa eu mostrar para vocês 2 textos. O Salmo 2:1 diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Tem que ter temor e alegria, reverência e alegria, júbilo e ao mesmo tempo solenidade. E essas coisas são muito importantes. E há uma tríade aqui, ó: palavra, pregação, canto congregacional e oração. Essa é a tríade que sustenta o culto cristão. E você divide isso, trabalha isso na liturgia. Um prelúdio, uma oração invocatória, oração de confissão de pecados, oração pastoral por alguma necessidade, a leitura do Antigo e do Novo Testamento, catecismo, momento que a igreja lê um catecismo, lê um documento da sua confissão de fé, a exposição bíblica, um canto em resposta à pregação, a bênção, pós-lúdio. A igreja está preparada para mais uma semana de atividade missionária no mundo. Sem esses elementos, a gente cai então no que muitas igrejas estão fazendo aí. E nós temos uma herança que tem que ser redescoberta. Nós somos batistas, nos alegramos por ser cristãos, não fazemos de ser batista um ídolo. Mas o contexto hoje qual é? Uma era pós-denominacional. Não, eu sou batista, mas isso não tem valor não. Não tem valor, o que você está fazendo aqui então? Tem grande valor, grande valor. Tem uma nuvem de testemunhas, homens e mulheres que deram a vida pela causa do evangelho. Você pega um homem como Eurico Nelson, sueco, se converteu nos Estados Unidos, se apresentou para a junta, não havia recurso, ele falou assim: Deus me chamou e o Senhor proverá os recursos, tem uma bênção de vocês, então vai. O homem vem para cá e planta 40 igrejas na Amazônia. 40. Ele foi até a foz do rio Amazonas,
A primeira igreja evangélica da Amazônia foi plantada por ele, 1893, PIB do Pará, PIB de Manaus, PIB de São Luís, PIB de Fortaleza, PIB de Santarém. O homem plantou inúmeras igrejas, homens dedicados à causa do evangelho. Olha os textos, leiam os textos, solenidade, alegria, serviço, abnegação, e foram honrados por Deus. Não havia internet, não havia recursos, andavam em barcos, em canoas, eles perderam esposa, filhos, sepultaram parentes, foram apedrejados, escarnecidos, e o evangelho floresceu. Hoje nós temos tantos recursos e as igrejas travadas, limitadas. Parte disso porque a gente apequenou o grande Deus, lamentavelmente. Lutero diz assim, que no culto nenhuma outra coisa aconteça, exceto que o nosso amado Senhor, Ele próprio fale a nós por meio de sua santa palavra, e que nós, por outro lado, falemos com Ele por meio de oração e canto de louvor. Essa é a tradição cristã, palavra, canto e oração. Caminhando para um quarto princípio aqui, redima palavras bíblicas e expressões teológicas, educando a igreja na escritura e na tradição. Vejam, na visão das pessoas em linhas gerais, a palavra tradição não parece ser uma coisa boa. Como é aquela igreja lá? Aquela igreja é tradicional. Então não presta. Porque tradicional está vinculado a tradicionalismos. Mas deixa eu dizer uma coisa, a palavra tradição é uma palavra belíssima. E nós não somos cristãos no vácuo histórico, nós precisamos de boa tradição. Vejam, tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Então nós temos que levar adiante a herança teológica, eclesiológica, cultica, litúrgica que nós recebemos dos nossos pais na fé. Então, para isso, a igreja precisa fortalecer o magistério, catequizar, instruir, dar subsídio intelectual, para que a igreja tenha maturidade e entenda o evangelho como algo mais amplo. E isso passa pelo resgate de palavras bíblicas e teológicas. O Francis Schaeffer foi o grande missionário na Europa pós-guerra. E o Schaeffer dizia, já naquela época, a gente está falando de década de 70, 80, que havia um fenômeno do esvaziamento de conteúdos. Você tem a mesma palavra, mas esvaziado do conteúdo. A gente chama isso de revolução semântica. Isso está em curso no mundo. A revolução da linguagem. Isso é método. Exemplo, evangelho. Você está conversando com alguém no seu trabalho, enfim, alguém do seu círculo relacional, e diz, olha, a solução para o Brasil é o evangelho. Você usou a palavra evangelho, ele ouviu a palavra evangelho, mas o seu entendimento sobre o evangelho é diametralmente oposto ao dele, porque as palavras estão sendo sucateadas, roubadas do seu significado. Essas reformas todas na língua portuguesa, isso tem método, é revolução semântica. Então o que a igreja tem que fazer? Não é baratear, não é sucatear, não é colocar de lado, ela tem que redimir as palavras, palavras ricas que foram empobrecidas, abandonadas. Tem que chamar as crianças e ensinar o que é um prelúdio, o que é um pós-lúdio, o que é catequese, o que significa gasofilácio, o que é um interlúdio, o que são as expressões teológicas, trindade, união hipostática. São a nossa herança, é a nossa herança. A primeira reunião da Aliança Batista Mundial foi em 1905 em Londres. Quem pregou foi um homem chamado Alexander McLaren. Você sabe como é que os batistas abriram a primeira reunião da Aliança Batista Mundial? Recitando o credo apostólico. Se você recitar o credo apostólico na igreja batista hoje, você é excomungado. Cruz credo. Coisa de igreja católica. E é uma sinopse da nossa fé. Não pode. Mas no lugar disso tem o quê? Várias outras coisas estranhas da fé evangélica. Quando eu fui para a Mesquita, pastor Ivan, a igreja fica numa esquina. E a gente fez uma ampla reforma no prédio, nos dois prédios. E eu entendi que ali dava para colocar, naquela estrutura, uma cruz. Colocamos uma cruz de madeira, linda. Aí um pastor passou por lá e falou assim com o zelador: acho estranho isso, hein? Cruz. Está virando católica. Eu falei, meu Deus, isso dá uma tese de doutorado. Um evangélico censurando a cruz. Passando,
Eu falo, aquele pastor trabalha nessa igreja. Quando eu vi a igreja, era a Igreja Batista Aliança, e tinha um par de aliança, a fachada. Eu falei, não entendeu nada do conceito bíblico de aliança. Não é um par de aliança. Ignorância. Aí as igrejas então rompem com os símbolos cristãos, não tem cruz. Mas tem o quê? Chega na porta da igreja, tem cobra, tem asa, tem galinha, tem cobra, tem águia, tem relâmpago, leão, igreja com cara de leão. Então tudo isso vai mostrando o empobrecimento da igreja evangélica. A gente tem que redimir palavras, nossa herança é riquíssima. Eu disse ao pastor Ivan, olha, uma das coisas que eu cheguei aqui, desci na porta, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar uma foto da fachada da igreja. Falei assim, olha, encontrei uma igreja com arquitetura de igreja. A arquitetura revela a teologia da igreja, a estrutura dela. Olha só, uma capela linda. Então nós temos que recuperar esses símbolos da nossa fé. O Francis Schaeffer diz o seguinte, o cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo, é a verdade sobre a realidade total e não apenas sobre assuntos religiosos. Tirar o cristianismo do cativeiro cultural. E como é que a gente faz isso, pastor? Quais são os meios? Biblioteca. A igreja tem que ter uma biblioteca, facilitar a leitura para a membresia, livraria, bons livros, conferências, cursos, seminários. E qual o propósito? Alfabetização bíblica, ampliação da cosmovisão cristã, maturidade cristã. O magistério da palavra é o coração do ministério pastoral. Sem um magistério forte, a igreja não avança. E aí a gente fica sendo motivo de piada entre os pagãos, quando na verdade, percebam isso, e assim eu encerro esse ponto aqui para avançar. Ainda quero desfrutar mais de atenção dos irmãos para alguns outros pontos. Quando, na verdade, o nosso histórico é de contribuições significativas. Há um homem chamado Rodney Stark, numa obra chamada O Triunfo do Ocidente, ele afirma com segurança, que os 50 maiores cientistas do mundo eram judeus, católicos e protestantes. Então nós temos uma herança, um histórico extraordinário, e essa geração parece que está aceitando a pecha de ignorantes, de místicos, de superficiais e de gente que está dando salto no escuro em nome da fé. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos a mais um princípio aqui para avançar, serei mais rápido nos próximos. Valorize os dons espirituais dos membros da igreja. Existe a ideia do sacerdócio universal dos crentes. Nós todos temos dons espirituais. Eu tenho dito lá na igreja, pastor Ivan, procure o seu lugar na seara. O princípio é, crente que não trabalha, dá trabalho. Ou você é um trabalhador, ou um atrapalhador. Você tem que encontrar seu lugar na seara. Deus deu a nós 3 coisas, entre outras: tempo, recurso e dons. E você vai responder pelo tempo que Ele te deu, por cada centavo que passou no seu bolso, e pelos dons que Ele te deu também. Então você precisa encontrar o seu lugar nessa seara. A gente pensa no pastor como o ministério. Houve uma coisa muito curiosa, lá em Mesquita e lá no Jardim Botânico, e foi bom, em alguma medida foi bom, mas eu tive que corrigir já no domingo, no primeiro culto. Chega à porta para cumprimentar as pessoas, você tomou posse no sábado, domingo começa o seu ministério. Aí eu cheguei à porta no sábado, pastor, que bom, Deus o trouxe para cá. Estamos aqui para ajudar o irmão a cumprir o seu ministério. É bom ver isso, né? Já pensou se está na porta da igreja, pastor, estamos aqui para te atrapalhar, o que depender da gente, você não passa de 30 dias. É bom ouvir, estamos aqui para ajudá-lo. Mas o que essa fala sugere? Estamos aqui para ajudar o Senhor a fazer o trabalho. O trabalho é teu. A missão é tua. A gente pode até dar uma focinha, se tiver tempo. Isso é errado. É o inverso. O que é que Deus faz? Os salvos estão aqui. Ele distribui soberanamente os dons espirituais. A alguns, Deus dá o dom de pastorear. Não é título, é um dom de pastorear. Qualifica, prepara, a igreja reconhece, o presbitério impõe as mãos de você, agora é um pastor, cuida do rebanho. Qual é o papel do pastor? Treinar as pessoas para que a igreja cumpra os ministérios. O papel do pastor é treinar os membros para que a igreja, toda a igreja, cumpra os ministérios. E não colocar na conta do pastor, pastor, a igreja precisa disso, precisa que, meu irmão, quem encontra o problema, encontra a solução. Se você identificou o problema, é contigo mesmo. Lá é assim, a nossa tese é essa. Então, nós precisamos evitar 2 erros. Primeiro, entender o pastorado como o único ministério da igreja, é o mito do pastor faz tudo. E por outro lado, os pastores também devem evitar o erro de concentrar tudo em si mesmos.
A ideia de que o crente não faz nada. Tem pastor que centraliza, ninguém pode fazer nada, ele quer dominar, gerenciar tudo, isso é um problema. Nós precisamos de entender a função do pastor, ou dos presbíteros, dos líderes da igreja, dos diáconos, e também o papel da igreja como um todo. Quando isso não acontece, nós temos confusão, sobrecarga, esterilidade, frustração e muitos outros problemas. A gente precisa, portanto, encontrar o nosso trabalho na igreja. Caminhando, estou indo para o final, peço atenção dos irmãos, é paciência. Um outro elemento aí, avançando aqui. Invista na formação de uma igreja missionária. Esse é o nosso DNA, temos que ser uma igreja missionária. Aí eu poderia citar aqui o texto clássico da grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus, ressurreto, dá a comissão àqueles apóstolos e, por extensão, a nós todos. Precisamos levar adiante a tocha do Evangelho. Agora vejo, qual o problema que eu tenho observado nas nossas comunidades? Um apelo missionário baseado na suposta frustração de Deus. É mais ou menos assim. Ouçam. Olha, quantos perdidos no mundo, quantos sem ouvir o Evangelho lá na Ásia, quantos muçulmanos, países comunistas, os secularizados na Europa, o mundo carece de missionários, temos que levar o Evangelho, e aqui no Brasil, em todo lugar, Deus está ali, triste, porque a igreja não está fazendo nada, essas pessoas vão perecer se você não evangelizar. Toda propaganda é baseada em duas coisas: num Deus que está frustrado, e por outro lado, no argumento que depende de você. Isso é um problema. Qual é o paradoxo? Deus nos deu o privilégio de ser os instrumentos através dos quais o Evangelho é anunciado. Mas o que é que nos salvaguarda de uma leitura equivocada? A causa do Evangelho triunfará, gente. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua obra e ficará satisfeito. Deus não perdeu o governo nem o controle de nada. A obra vai triunfar com ou sem a sua ajuda. Quando eu participo e me torno cooperador, uma sinergia nessa obra, é uma honra para mim. Agora, se eu ficar com os braços cruzados, sabe o que vai acontecer? Fica aí, paradinho, perdeu o privilégio. A obra vai avançar, com ou sem você. Tem sido assim no decurso do tempo. O conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, disse o profeta. O John Piper diz: o triunfo de Deus nunca esteve em questão, e sim a nossa participação no processo, ou a nossa perda incalculável. Podemos nos sentir embriagados com preocupações pessoais, ou indiferentes diante do empreendimento da evangelização mundial, mas Deus não fará caso de nós, e Ele realizará a sua grandiosa obra, enquanto murchamos em nosso pequeno território confortável. Nós precisamos avançar para criar uma cultura missionária. Não é uma cultura de campanha, não é cultura de campanha, é cultura missionária, que não depende da campanha em março e da campanha em setembro. É uma cultura onde cada crente é um missionário, onde cada crente no seu orçamento separa recursos para investir na obra missionária, tempo no seu culto, no lar doméstico, para orar pelo trabalho missionário, e cada crente assume a sua responsabilidade de evangelizar aqueles que estão no seu círculo imediato. É uma tarefa, ou o crente é missionário ou é impostor, é basicamente isso. E deixa eu então contar para vocês aqui a história do John Peter, uma história fantástica. John Peter foi um missionário, que era o John Peyton, foi um missionário inglês que serviu na região do Pacífico Sul, foi para lá, fez um trabalho extraordinário. A esposa contraiu uma doença, faleceu, o filho dele também faleceu, um garoto pequeno ainda. Ele volta para a Inglaterra, começa a mobilizar pessoas para voltar para o campo missionário. Ele tinha um projeto fantástico, um barco, o Barco da Paz, em que ele viajava aquelas ilhas, inúmeras ilhas, pregando o Evangelho. Muita gente foi convertida, ele levou consigo muitos. E alguém uma vez perguntou a ele, quando ele pregava numa igreja na Escócia: o que é que te motiva a fazer isso? Você já perdeu sua esposa, perdeu seu filho, tem luta, você vai, não sabe se volta? E ele deu uma resposta que eu quero compartilhar com você. Foi meu pai que me motivou a falar de Cristo. Meu pai causou uma forte e intensa impressão sobre mim quando realizávamos o culto doméstico. Muitas vezes o vi de joelhos orando pela conversão dos povos pagãos. Ele se derramava em lágrimas e eu via luz no rosto de meu pai. Quando o culto terminava, eu corria para o meu quarto, me ajoelhava.
Me ajoelhava diante de Deus e pedia a Ele a oportunidade de levar a mensagem de salvação e me tornar resposta de oração de meu Pai. Coisa linda. As crianças aprendem conosco, elas nos imitam, elas sabem o que é que faz os nossos olhos brilharem. Se é a glória do Evangelho ou outras glórias. Eu quero encorajar você a encontrar seu lugar na seara, a pensar na igreja como a Bíblia a apresenta, superlativa, noiva de Cristo, e a se envolver na promoção do Evangelho. Esses princípios todos que eu apresentei aqui, poderia falar mais outros princípios, são princípios que estão presentes nas Escrituras, estão ancorados na história da igreja, na tradição cristã, e serve para a gente pensar sobre o que é uma igreja, qual é a sua missão, e como podemos trabalhar para edificar uma igreja saudável, viva, vigorosa, para cumprir a sua missão. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum de nós tem gerência do tempo. A vida é um sopro, a vida é uma neblina que cedo passa. É preciso trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Então vale a pena dedicar-se à causa do Evangelho. Falta muito pouco para você cruzar os portões da eternidade. Você não vai levar nada a não ser os frutos do Evangelho. E eu oro para que essa igreja, para que cada pastor aqui, cada membro, cada cristão possa assumir o compromisso de trabalhar para a edificação do corpo de Cristo, pastores e líderes, congregados e liderados, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Curve a fronte, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estávamos perdidos e fomos achados, meu Deus. O que seria de nós se não fosse a sua maravilhosa graça? Ajuda-nos, portanto, a ter uma visão mais ampla do teu reino, do Evangelho, da nossa identidade e missão. O Senhor sabe quantas igrejas nesse país estão enfermas, desviadas, ludibriadas, encantadas com as coisas deste mundo, perdendo de vista as glórias do Evangelho e o dever de levar adiante as boas novas de salvação. Te bendizemos porque Jesus Cristo morreu a nossa morte, ressuscitou para a nossa justificação. Ele é a fonte de todo prazer, de toda alegria, de todo contentamento, a fonte de toda bênção. Ajuda-nos a amar mais e mais a Jesus Cristo, a ter afeição pelo Senhor, a afeição pela igreja e a estarmos engajados, trabalhando para a edificação do teu povo. Abençoa esta igreja especialmente, Igreja Batista em Vila Ivonete, que ela continue centrada no Evangelho, mantendo seus olhos em Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, que o Senhor mesmo acrescente os que vão sendo salvos, faz dessa igreja uma agência para que mais e mais pessoas possam nascer de novo, serem batizados em nome do Deus Trino. Dá a ela crescimento em número e em vida. Fortalece a fé dos que já estão aqui, Senhor. Abençoa as lideranças dessa igreja, de modo que haja unidade, haja compromisso, haja engajamento, para que essa igreja continue sendo uma referência para esta cidade e para esse estado, para a região norte do Brasil. Abençoa o pastor Ivan e todos os seus auxiliares. Abençoa os pastores que aqui estão. Permita, Senhor, que o Acre ouça, conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Levanta mais obreiros, levanta mais homens e mulheres comprometidos em levar adiante a causa do Evangelho. Essa é uma obra tua, nós somos apenas instrumentos. A causa do Evangelho vai triunfar. Por isso nós rogamos que o Acre seja alcançado pela graça do Senhor, para a tua glória e para a nossa alegria. Por Jesus, amém.